Aqui não tem espaço para fé e nem para o seu Deus. Se eu te pegar rezando, vou te quebrar e não quero saber de nada. A casa de Dona Carmen ficava na Rua das Acácias, número 47, em Santa Rita do Vale. Era uma dessas casas antigas, com portão de ferro verde descascado, jardim pequeno onde cresciam violetas e um pé de jasmim que perfumava as tardes de domingo. Por dentro, o cheiro era sempre o mesmo: café coado bem cedinho, sabão de cocô e aquele perfume suave de vela acesa diante das imagens dos santos. Dona Carmen tinha 74 anos e os cabelos brancos presos num coque simples. As mãos eram marcadas pela artrite, mas ainda firmes quando seguravam o terço de madeira que pertencera à mãe dela. Viúva havia 30 anos. Criará o filho Rafael sozinha depois que o marido morrera num acidente de trabalho. Ele tinha apenas 12 anos na época. Ela limpava casas, passava roupas, fazia bolos por encomenda. Tudo para que o menino estudasse, tivesse livros, pudesse ser alguém na vida. E Rafael se tornará alguém. Professor universitário de filosofia, respeitado, publicado em revistas acadêmicas. Mas alguma coisa acontecerá no meio do caminho. Aquele menino que servia de coroinha, que ajudava o padre a preparar o altar nas missas de domingo, que rezava com ela antes de dormir, tinha sumido. No lugar dele surgira um homem diferente. Um homem que olhava para a mãe como se olhasse para alguém de outro século, alguém preso numa ilusão infantil. Naquela tarde de sábado, o portão rangeu e Rafael entrou com passos rápidos, o celular ainda na mão. Vinha discutindo em grupos de internet sobre religião, e a expressão no rosto era de quem acabará de brigar. Dona Carmen estava na sala com 3 amigas do grupo de oração. Todas tinham a idade dela, todas seguravam terços, todas rezavam em voz baixa a ladainha de Nossa Senhora. Chega dessa palhaçada. A voz dele cortou o ar como vidro quebrando. As senhoras se entreolharam assustadas. Dona Carmen levantou os olhos devagar, as mãos ainda segurando as contas do terço. O filho estava no meio da sala, vermelho, os olhos brilhando de raiva. Rafael, meu filho, o que foi que? Eu disse, chega. Ele arrancou o terço das mãos da mãe com um puxão seco. Vocês ficam aqui murmurando essas coisas como se fossem resolver alguma coisa. Como se houvesse alguém do outro lado ouvindo. Dona Helena, a vizinha mais antiga, levantou-se trêmula. Rafael, pelo amor de Deus, não fale assim. Amor de Deus? Ele riu. Um riso curto, amargo. Que Deus, Dona Helena, me mostre onde ele está. Me mostre um único milagre real, documentado, científico. Vocês vivem numa fantasia. E minha mãe desperdiça a vida inteira rezando para a parede. Dona Carmen não conseguiu segurar. Uma lágrima desceu devagar pelo rosto enrugado. Ela abaixou a cabeça, como se quisesse se esconder. As amigas começaram a juntar suas coisas em silêncio, constrangidas, sem saber o que fazer. Rafael caminhou até a mesinha de centro onde ficava a Bíblia antiga. Era a mesma Bíblia que pertencera à avó dele, com capa de couro gasto e páginas amareladas cheias de anotações nas margens. 3 gerações de orações estavam escritas ali. Ele pegou o livro com as 2 mãos. Aqui não há Deus, gritou ele, a voz saindo rouca. Nunca houve. Isso aqui é só um livro velho cheio de histórias inventadas para controlar gente fraca. E então, diante do horror mudo de todos, Rafael atirou a Bíblia no chão com força. O som do impacto foi seco. As páginas se abriram. Algumas se soltaram. Dona Carmen soltou um gemido que parecia vir de muito fundo, de um lugar onde as mães guardam as dores que não têm nome. As vizinhas saíram rápido, quase correndo, murmurando desculpas. A porta bateu. E a casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, dolorido, do tipo que machuca só de existir. Rafael subiu para o quarto sem olhar para trás. Dona Carmen ficou ali, parada, olhando para a Bíblia no chão como se olhasse para um corpo caído. Ela se ajoelhou devagar, com dificuldade, e começou a juntar as páginas soltas. As mãos tremiam. Os ombros tremiam. E por dentro, uma oração começava a se formar. Uma oração que ainda não tinha palavras, mas que subia como fumaça de vela apagada. Mas o que ela não sabia, ainda, era que o céu já estava prestando atenção. Nos dias que se seguiram, a casa da Rua das Acácias foi perdendo a cor. Rafael começou a tirar as imagens das paredes. Primeiro foi o quadro de São José que ficava na entrada. Depois, a imagem de Nossa Senhora Aparecida da sala. Ele as empilhou num canto do armário do corredor e trancou a porta com chave. Isso aqui virou museu de idolatria, disse ele, mais para si mesmo do que para a mãe. Dona Carmen tentou protestar,
mas a voz saía fraca, cansada. Meu filho, essas imagens sempre estiveram aqui. Seu pai rezava diante delas. Você mesmo, quando era pequeno. Eu era criança, mãe. Criança acredita em Papai Noel também. Ele não gritava mais. Era pior. Falava com aquela calma fria de quem já decidiu tudo, de quem não está aberto a nenhuma conversa. Dona Carmen sentiu que estava perdendo o filho de um jeito diferente. Não era morte. Era distância. E distância, às vezes, dói mais. As amigas do grupo de oração pararam de aparecer. Não porque não quisessem, mas porque Rafael as recebia com cara fechada, com comentários ácidos. Uma vez, Dona Marisa tocou a campainha trazendo um bolo de fubá. Vim ver como a senhora está, Dona Carmen. Rafael abriu a porta antes que a mãe chegasse. Ela está bem. Não precisa de visita. Mas eu só queria. Obrigado. Tenha um bom dia. E fechou a porta. Dona Marisa ficou ali, com o bolo na mão, sem entender. Dona Carmen viu tudo da janela da cozinha e chorou em silêncio, mordendo o lábio para não fazer barulho. As quartas-feiras eram as piores. Sempre foram o dia do terço em grupo, quando a casa se enchia de vozes femininas rezando, de risos durante o café, de abraços na despedida. Agora, nas quartas-feiras, Rafael convidava colegas da universidade. Eles chegavam com garrafas de vinho, livros debaixo do braço, e se sentavam na mesma sala onde antes se rezava. Falavam alto, riam alto, discutiam teorias sobre a morte de Deus, sobre Nietzsche, sobre Dawkins, sobre como a religião era ópio do povo. E Dona Carmen, trancada no quartinho dos fundos, tapava os ouvidos com as mãos e rezava baixinho, tentando não ouvir as blasfêmias que atravessavam a parede fina. Uma noite, Rafael entrou no quarto dela sem bater. Mãe, precisamos conversar. Ela estava sentada na beirada da cama, o terço escondido debaixo do travesseiro. Levantou os olhos, assustada. O que foi, meu filho? Acho que está na hora de a senhora pensar em morar em outro lugar. O coração dela parou por um segundo. Outro lugar? Mas, essa é minha casa, Rafael. Aqui eu criei você, aqui seu pai. Exatamente. A senhora merece um lugar com gente da sua idade, que pensa como a senhora. Tem uns lugares bons, com enfermeiras, atividades. Asilo? Você quer me colocar num asilo? Não é asilo, mãe. É residência para idosos. A senhora vai gostar. Dona Carmen sentiu as lágrimas subirem, mas desta vez conseguiu segurar. Eu não quero ir embora, meu filho. Rafael suspirou, impaciente. A gente conversa sobre isso depois. Pense no que eu falei. E saiu, deixando a porta entreaberta. Dona Carmen ficou ali, sozinha, olhando para as paredes do quarto onde passará os últimos 30 anos. As paredes conheciam suas orações, seus choros, suas súplicas silenciosas. Ela puxou o terço de debaixo do travesseiro e apertou as contas contra o peito. Mãe Maria, sussurrou ela, o que eu faço? O que eu faço com esse menino? Lá fora, na pracinha em frente à igreja, as senhoras comentavam aos cochichos. Aquele menino que a Carmen criou, virou ateu, sabia? Como pode? Ela dedicou a vida toda para ele. Dizem que ele joga as coisas de santo no lixo. Pobre Carmen. Deve estar sofrendo tanto. E Dona Carmen estava. Sofria de um jeito quieto, pesado, do tipo que vai juntando dentro do peito até não caber mais. Sofria cada vez que olhava para a parede vazia onde antes ficava a imagem de Nossa Senhora. Sofria cada vez que escondia o terço para o filho não ver. Sofria cada vez que fingia não ouvir as conversas na sala. Mas, no fundo, muito no fundo, ainda havia uma coisinha acesa. Uma chamazinha pequena, fraca, mas que não apagava. Era a fé. Ou talvez fosse teimosia. Ou talvez fosse só amor de mãe, que é uma coisa que não se explica, que não se mede, que não tem lógica. E essa chamazinha, sem que ninguém soubesse ainda, estava prestes a virar fogueira. Porque há orações que sobem devagar, mas que chegam longe. E há mães que não desistem, mesmo quando tudo diz que deviam. O padre Augusto era um homem simples, de meia idade, com cabelos grisalhos e mãos calejadas de quem já trabalhou na roça antes de entrar no seminário. Ele conhecia a Dona Carmen desde que chegara à paróquia, 15 anos atrás. Sabia da história dela, dos sacrifícios, da viuvez jovem, do orgulho que tinha do filho professor. Quando soube, pelas senhoras do grupo de oração, o que estava acontecendo, decidiu fazer uma visita. Foi numa tarde de quinta-feira,
depois da missa das 3. Tocou a campainha e esperou. Rafael abriu a porta, ainda de pijama, o notebook debaixo do braço. Boa tarde. Posso ajudar? Sou o Padre Augusto, da paróquia de Santa Rita. Vim ver como está Dona Carmen. Rafael deu um sorriso rápido, desses que não chegam aos olhos. Ah, sim. O padre. Olha, minha mãe está bem, mas não está recebendo visitas no momento. Eu só queria conversar um pouco com ela. Padre, com todo respeito, mas não queremos representantes de contos de fadas na nossa casa. A voz de Rafael era educada, mas firme. Minha mãe está numa fase em que precisa descansar dessas influências. O senhor entende, né? E fechou a porta. Padre Augusto ficou ali parado, com o sol batendo nas costas, sem saber o que fazer. Sentiu uma tristeza funda, não por si, mas por Dona Carmen. Ela estava lá dentro, sozinha, cercada por alguém que deveria protegê-la, mas que na verdade a estava aprisionando. Dona Carmen tinha ouvido tudo. Estava sentada na cozinha, descascando batatas para o almoço, e as lágrimas caíam misturadas com a água da pia. Ela não chorava mais de fazer barulho. Chorava quieta, porque já tinha aprendido que o choro alto não mudava nada. As semanas foram passando. A casa foi ficando cada vez mais silenciosa. Não havia mais risos de vizinhas, não havia mais cheiro de bolo saindo do forno, não havia mais aquele burburinho gostoso de gente que se quer bem. Dona Carmen passava os dias andando de um cômodo para o outro, como um fantasma na própria casa. Rafael começou a trabalhar mais de casa. Dava aulas online, escrevia artigos, participava de lives e debates sobre ateísmo e ceticismo. Ficava horas trancado no escritório, e quando saía, mal olhava para a mãe. Cumprimentava com um aceno, comia em silêncio, voltava para o quarto. Dona Carmen tentava puxar conversa. Rafael, fiz aquele frango com quiabo que você gostava. Tô sem fome, mãe. Seu primo ligou, queria saber de você. Depois eu vejo. Hoje é aniversário da sua avó, se ela estivesse viva. Mãe, por favor, não começa. E ela se calava. Engolia as palavras, engolia a dor, engolia a saudade do filho que um dia fora seu amigo, seu confidente, seu companheiro. Uma noite, Dona Carmen teve um sonho. Sonhou que estava numa estrada escura, sem lua, sem estrelas. Andava sozinha, com os pés doendo, procurando alguém. Chamava pelo nome do filho, mas a voz não saía. Então, no final da estrada, viu uma luz. Era uma mulher vestida de azul, com os braços abertos. A mulher não falou nada, mas Dona Carmen entendeu tudo. Era um convite, um chamado. Acordou sobressaltada, o coração batendo rápido. Olhou para o relógio, 3 da manhã. Levantou-se devagar, com cuidado para não acordar Rafael, e foi até a cozinha. Acendeu uma vela pequena, daquelas que se compra em pacote de 10 no mercado. Colocou no pires em cima da mesinha. Ajoelhou-se ali, no chão frio de cerâmica, e pela primeira vez em semanas, deixou que as palavras saíssem. Não eram palavras bonitas, organizadas como reza de igreja. Eram palavras quebradas, palavras de mãe desesperada. Mãe Maria, a senhora que é mãe, a senhora que sofreu vendo o filho sofrer, olha para mim. Olha pro meu menino. Ele não é mau, mãe. Ele só tá perdido. Tá cego. Eu não sei mais o que fazer. Já tentei conversar, já tentei rezar em silêncio, já tentei dar espaço. Nada funciona. As lágrimas escorriam sem parar. Eu não peço para a senhora castigar ele, não. Eu só peço que abra o coração dele. Que tire essa dureza de dentro dele. Que ele volte a ser o menino que ele era. Ou pelo menos que ele deixe eu ser quem eu sou. Porque eu tô morrendo, mãe. Aos pouquinhos, eu tô morrendo aqui dentro. A vela tremeu, como se um vento tivesse passado, mas a janela estava fechada. Dona Carmen continuou. Se for preciso, leva eu. Leva minha vida, mas salva meu filho. Uma mãe aguenta tudo, menos ver o filho se perder. A senhora sabe disso. A senhora viu seu filho na cruz. E mesmo assim, a senhora ficou ali, de pé, firme. Eu quero ser forte como a senhora. Mas eu tô cansada. Tô tão cansada. Ela encostou a testa no chão, o corpo todo tremendo de soluços contidos. E ali, naquela cozinha fria, naquela madrugada sem testemunhas, algo começou a se mover. Algo invisível, mas real. Algo que os olhos não veem, mas o coração sente. Porque há orações que rasgam o véu entre o céu e a terra.
E há lágrimas de mãe que nenhum anjo consegue ignorar. Lá em cima, no quarto, Rafael dormia um sono agitado. Sonhava com debates, com plateias aplaudindo, com troféus intelectuais. Mas no fundo do sonho, bem no fundo, havia uma criança chorando no escuro. E a criança tinha o rosto dele. E o céu, que já estava ouvindo, começou a se preparar para responder. Mas não do jeito que Rafael esperava. Nunca do jeito que a gente espera. Amanheceu um sábado frio. O tipo de frio que entra pelos vãos das portas e faz a gente querer ficar debaixo das cobertas. Dona Carmen acordou cedo, como sempre. O corpo doía mais que de costume. A artrite, a coluna, os joelhos que já não dobravam direito. Mas ela se levantou mesmo assim. Foi até a cozinha fazer o café. Enquanto a água fervia no fogão velho, ela olhou pela janela. O céu estava cinzento, carregado de nuvens baixas. Parecia que ia chover, mas a chuva não vinha. Ficava tudo naquela tensão, naquela espera. Rafael apareceu na cozinha por volta das 10. Pegou uma caneca, se serviu de café, nem olhou para a mãe. Ia saindo quando ela reuniu coragem e falou. Rafael. Ele parou na porta, meio de costas. Fala, mãe. Você ainda me ama? O silêncio que veio depois foi tão pesado que parecia ter peso físico. Rafael virou devagar. Olhou para ela com aquela expressão que Dona Carmen já conhecia bem, cansaço misturado com impaciência. Claro que eu te amo, mãe. Por que você está perguntando isso? Por que não parece? Você me trata como se eu fosse um problema, como se eu atrapalhasse sua vida. Eu não trato você assim. Trata sim, meu filho. Você tirou tudo que eu tinha de sagrado dessa casa. Você não me deixa receber minhas amigas. Você fala de me colocar num asilo. Você tem vergonha de mim. Rafael fechou os olhos, respirou fundo. Mãe, eu não tenho vergonha de você. Eu só acho que você merece uma vida melhor, com pessoas que pensam como você. E eu preciso viver minha vida do meu jeito. Sem toda essa. Ele apontou vagamente para o ar. Essa coisa de religião. Religião não é uma coisa, Rafael. É quem eu sou. Você tirar isso de mim é como tirar meu ar. Então você escolhe imaginar coisas ao invés de aceitar a realidade? E você escolhe acreditar que não existe nada além do que você vê? Que tudo isso, ela apontou para fora, para o céu, para o mundo, é só acidente. Rafael deu um sorriso triste. Mãe, eu não quero brigar com você. Então para de me machucar. Ele não respondeu. Apenas saiu, levando a caneca de café. Dona Carmen ficou ali, parada, sentindo um aperto no peito que não era só tristeza. Era desespero. Era medo. Era a sensação de que estava perdendo uma guerra que nunca deveria ter começado. Passou o dia inteiro em silêncio. Não cozinhou, não limpou, não fez nada. Só ficou sentada na cadeira da sala, olhando para a parede vazia onde antes ficava a imagem de Nossa Senhora. Tentava lembrar do rosto da santa, mas a memória estava embaçada, como fotografia velha. Quando anoiteceu, Rafael saiu. Disse que ia encontrar uns amigos, que voltava à tarde. Dona Carmen ouviu o carro dele sair da garagem, o portão se fechar. E então a casa ficou vazia. Vazia de um jeito que doía. Ela foi até o quartinho dos fundos, onde guardava suas coisas mais antigas. Vasculhou numa caixa de sapatos e encontrou o que procurava. Uma imagem pequena de Nossa Senhora, de gesso pintado, com alguns lascados na base. Era a imagem que a mãe dela tinha dado quando ela casou. A única que Rafael não achou, a única que sobreviveu. Dona Carmen apertou a imagem contra o peito e voltou para a cozinha. Colocou-a em cima da mesinha, acendeu a vela do dia anterior, que estava pela metade. Ajoelhou-se. Desta vez, não conseguiu segurar nada. Tudo saiu de uma vez. Mãe Santíssima, eu não aguento mais. Eu tentei ser forte, tentei ter fé, tentei acreditar que tudo ia se resolver. Mas não tá se resolvendo. Tá piorando. Meu filho tá cada dia mais longe. E eu tô cada dia mais sozinha. Eu não sei se a senhora tá ouvindo, não sei se essas orações chegam em algum lugar, mas eu não tenho mais ninguém para pedir ajuda. Ela limpou o rosto com a manga da blusa. A senhora é mãe. A senhora sabe o que é ver um filho sofrer. Eu sei que a senhora viu seu filho na cruz, e não podia fazer nada. E eu sei que a dor da senhora foi muito maior que a minha. Mas a minha dói também, mãe. Dói tanto que às vezes eu queria parar de acordar. A vela tremeu de novo. Parecia que algo estava se aproximando.
Eu não tô pedindo milagre impossível, não. Eu só quero que meu filho veja. Que ele entenda que existe amor maior que qualquer razão. Que ele pare de achar que tudo é mentira. Que ele deixe Deus entrar na vida dele de novo. Ou pelo menos que ele pare de tirar Deus da minha. Dona Carmen encostou a testa na imagem pequena e sussurrou. Se a senhora achar que eu preciso passar por mais, eu passo. Se eu precisar sofrer mais para ele voltar, eu sofro. Mas não deixa ele morrer desse jeito, mãe. Não deixa meu menino se perder de vez. E então aconteceu. De repente, devagar, começou a entrar na cozinha um cheiro. Não era cheiro de comida, nem de vela, nem de limpeza. Era cheiro de rosas. Rosas frescas, recém-colhidas, perfume doce e suave que enchia o ar inteiro. Dona Carmen levantou a cabeça, confusa. Olhou ao redor. Não havia flores na casa. Não havia nada. Mas o perfume estava ali, real, inegável. E junto com o perfume veio uma paz. Uma paz que ela não sentia há meses. Uma paz que parecia descer do teto, envolver os ombros, aquecer o peito. Uma paz que dizia, sem palavras, eu ouvi. Eu estou aqui. Não está sozinha. Dona Carmen começou a chorar de novo, mas agora era diferente. Não era choro de desespero. Era choro de alívio, de esperança, de certeza. Ela não sabia como, não sabia quando, mas sabia que algo tinha mudado. Que sua oração tinha sido ouvida. Que a Mãe do Céu não ia abandonar a Mãe da Terra. E naquela noite, enquanto Rafael voltava para casa dirigindo no escuro, sem saber de nada, o céu já estava preparando o encontro que mudaria tudo. Porque há perfumes que anunciam presenças. E há silêncios que gritam respostas. E há mães no céu que nunca ignoram as mães na terra. Naquela noite, Rafael decidiu trabalhar até tarde. A palestra que ele preparava para a universidade online tinha um título provocador: A Morte de Deus na Filosofia Moderna e a Libertação da Consciência Humana. Ele se sentia importante, desafiador, como se estivesse na linha de frente de uma grande batalha intelectual. O escritório ficava no fim do corredor, um cômodo pequeno com uma janela que dava para o quintal. A mesa estava cheia de livros, anotações, xícaras de café vazias. O som do teclado preenchia o ambiente. Lá fora, o vento batia nas folhas do jasmim, fazendo um ruído suave. Já passava da meia-noite quando algo estranho aconteceu. O computador de Rafael piscou. A tela congelou, depois apagou completamente. Ele franziu a testa, irritado. Ah, não, justo agora. Olhou para a luminária da mesa. Continuava acesa. A lâmpada do teto também. Não era queda de energia. Era só o computador. Ele tentou religar. Nada. Nenhum sinal. Que belo momento para dar problema. Resmungou, levantando-se. Abriu a porta do escritório para ir até a sala verificar o modem. E então parou. O corredor, que sempre fora apenas um corredor estreito com paredes brancas e frias, estava diferente. Havia uma claridade suave vindo da direção do quarto de Dona Carmen. Não era a luz amarela da lâmpada comum. Era uma luz entre azul e dourado, difícil de explicar. Não machucava os olhos, mas chamava, atraía. Rafael sentiu um arrepio percorrer as costas. Pensou em alguma explicação lógica. Deve ser algum carro lá fora, imaginou. Mas não havia barulho de carro. Não havia nada. Só o silêncio da madrugada. Deu alguns passos pelo corredor. A cada passo, o coração batia mais rápido. Uma parte dele queria voltar, fechar a porta, esquecer. Outra parte, mais profunda, mais antiga, empurrava para frente. A casa inteira parecia prender a respiração. No quarto, Dona Carmen dormia. O rosto cansado estava relaxado pela primeira vez em muitos dias. Na mesinha ao lado da cama, a pequena imagem de Nossa Senhora, aquela mesma que ela resgatara do fundo da caixa, parecia refletir uma luz que não vinha de lâmpada alguma. De repente, o cheiro de rosas voltou. Não tão discreto como na cozinha. Agora era intenso, envolvente, como se alguém tivesse enchido a casa inteira com buquês invisíveis. Rafael sentiu o perfume e franziu o senho. Que cheiro é esse? Não havia flores. Não havia nada. Mas o perfume estava ali. Tomando tudo. Entrando pelas narinas, descendo até o peito, despertando memórias que ele nem lembrava que tinha. A infância na missa de maio, coroação de Nossa Senhora, procissão com pétalas de rosa no chão. Ele balançou a cabeça, tentando afastar as lembranças. Deu mais 2 passos.
A luz ficou mais forte. O silêncio, mais denso, parou no meio do corredor. O ar parecia diferente. Mais leve, mais limpo, como depois de uma chuva forte. Rafael sentiu a pele arrepiar inteira, como se alguém estivesse perto. Muito perto. Mas não dava para ver nada ainda. Eu devo estar cansado, murmurou, numa tentativa de rir de si mesmo. Mas não conseguiu rir. Neste exato momento, na cozinha, a vela que Dona Carmen deixara apagada começou a soltar um fio de fumaça leve, como se alguém a tivesse acabado de soprar. E, no quarto dela, o sono se fez mais profundo. A mãe não acordaria. Não veria o que estava prestes a acontecer. Aquela noite seria do filho. Rafael respirou fundo e decidiu voltar para o escritório. Não queria se deixar levar por sensações estranhas. Deu meia volta. Então sentiu algo nas costas. Não era toque físico. Era mais como um chamado. Um convite silencioso. Virou-se de novo para o corredor. A luz estava ali, firme, crescendo devagar. Não vinha do teto, não vinha do chão. Parecia nascer do próprio ar. Algo, ou alguém, se aproximava. O professor ateu, que passará anos ridicularizando qualquer coisa que não pudesse medir, começou a sentir algo que não sabia nomear. Não era só medo. Era uma mistura de medo, respeito, vergonha e uma curiosa vontade de chorar sem motivo. Ele engoliu seco. Isso é coisa da minha cabeça. Só pode. Mas o perfume de rosas não o deixava escapar. E a luz não diminuía. Crescia. Suave, mas firme. Delicada, mas irresistível. Existem momentos em que o céu não bate na porta. Ele simplesmente entra. Não para humilhar, mas para acordar quem já não escuta mais nada. E naquela casa simples da Rua das Acácias, numa madrugada qualquer, o céu estava prestes a se fazer presente de um jeito que Rafael jamais poderia ter imaginado. Rafael deu mais um passo, quase sem perceber. O corredor parecia maior, como se o espaço tivesse se alargado. A luz já não estava apenas na frente dele, envolvia tudo. As paredes, o chão, o ar. Mas não cegava. Ao contrário, fazia tudo ficar mais nítido. Até as pequenas rachaduras da pintura pareciam contar histórias. E então ele a viu. No meio do corredor, entre o quarto de Dona Carmen e o escritório, estava uma mulher. Não surgiu de repente com estrondo, não houve trovão nem relâmpago. Era como se, pouco a pouco, ela fosse se deixando ver, como uma fotografia que vai aparecendo num papel branco. Ela tinha um manto azul que lembrava o céu limpo depois da chuva, e um véu branco caindo suavemente sobre os ombros. A luz parecia vir dela, mas ao mesmo tempo a envolvia, como se o próprio ar estivesse feliz por tocar aquela presença. O rosto era jovem e ao mesmo tempo antigo, um rosto que dava vontade de confiar, de desabafar, de se jogar no colo. Os olhos eram diferentes de tudo que Rafael já tinha visto. Não eram olhos que julgavam para esmagar. Eram olhos que conheciam tudo. Tudo que ele tinha dito, feito, pensado, negado. E ainda assim, olhavam com ternura que feria e curava ao mesmo tempo. Rafael quis correr. O corpo, porém, não respondeu. As pernas ficaram pesadas, como se estivessem grudadas no chão. Isso não é real, ele sussurrou, mais para si do que para ela. Mas a voz da mulher se fez ouvir. Não foi alta. Não foi teatral. Era uma voz calma, doce, firme. Voz de mãe chamando o filho pelo nome. Rafael. Quando ela falou seu nome, alguma coisa muito antiga se mexeu lá dentro dele. Lembrou-se da mãe o chamando na varanda, quando ele tinha 5 anos e estava brincando na rua. Lembrou-se do pai, antes de morrer, dizendo: "Cuida bem da sua mãe, meu filho." Lembrou-se de noites de febre, e da mãe rezando o terço ao lado da cama. "Você disse que aqui não há Deus", continuou ela, dando um passo em sua direção. "Mas Deus nunca saiu desta casa. Quem fechou os olhos foi você." Ele tentou abrir a boca para responder, para formular qualquer argumento que fosse. As palavras fugiram. Tudo que ele sempre tivera de prontidão, frases decoradas, citações, ironias, desapareceu. "Quem é você?" conseguiu perguntar, a voz embargada. Ela inclinou a cabeça, com um sorriso triste e cheio de carinho. "Sou aquela a quem sua mãe chama de mãe. Aquela por quem ela chora de joelhos, noite após noite, oferecendo as dores que sente para que você volte a enxergar." Rafael sentiu o rosto queimar. Uma onda de vergonha subiu, misturada com raiva de si mesmo. "Minha mãe está enganada."
Tudo isso é fruto da... Ele não conseguiu terminar. A mulher ergueu uma das mãos. Não em gesto de ameaça, mas como quem pede calma a uma criança assustada. Você jogou ao chão mais do que um livro, Rafael. Jogou a fé de 3 gerações. Machucou o coração de quem deu tudo para que você crescesse. E tudo isso em nome de uma certeza que te deixa cada vez mais sozinho. Ela estendeu a mão em direção ao chão do corredor. Ali, diante dos olhos dele, a Bíblia antiga que ele havia lançado semanas atrás apareceu. Não com páginas rasgadas, não manchada. Estava inteira. Renovada. A capa parecia mais firme. As páginas brilhavam discretamente. Este livro guarda perguntas que você nunca quis fazer e respostas que você nunca quis ouvir, disse a mulher. A fé não briga com a razão. O que a separa é o orgulho. Rafael respirava rápido. O peito subia e descia como se ele tivesse corrido uma maratona. Quis desviar o olhar, mas não conseguiu. Os olhos dele estavam presos nos olhos dela. Se isso é um surto, é muito bem feito, murmurou, tentando agarrar-se à lógica. Ela deu outro passo. Agora estava bem perto. Tão perto que ele podia sentir o perfume de rosas vindo dela, mais forte do que tudo. Um perfume que não dava tontura, mas dava vontade de chorar. Olhe para mim, Rafael, pediu ela. E diga, com sinceridade, o que você vê é só invenção da sua mente. Ele tentou encontrar alguma falha. Uma sombra fora do lugar, um erro de proporção, qualquer coisa que denunciasse ilusão. Quanto mais olhava, mais sentia algo se quebrando dentro de si. Como um copo de vidro que rachasse por inteiro. Os olhos dele encheram de lágrimas. Ele caiu de joelhos sem nem perceber que estava caindo. As mãos foram ao rosto, como se quisesse se esconder. Eu não sei o que está acontecendo. A voz dela se fez ainda mais suave. Você passa a vida tentando provar que não precisa de ninguém. Que está acima das crenças simples, que enxerga o que os outros não veem. Mas, no fundo, sabe que nada disso enche o espaço que ficou aí dentro. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Rafael e caiu no chão. Sua mãe me chamou, disse a mulher. E o pedido de uma mãe que sofre por amor nunca fica sem resposta. Eu vim por causa dela. Mas também vim por você. Ela tocou com delicadeza a capa da Bíblia que brilhava no chão. Você pode continuar me negando. Pode dizer que é só um sonho, uma alucinação, cansaço. Eu não vim forçar você. Vim te mostrar. Depois, é você quem escolhe. Rafael levantou a cabeça devagar. Os olhos encontraram os dela de novo. E dessa vez, ele não viu apenas beleza. Viu tristeza. Uma tristeza doce, de quem sofre por amar demais. Quem é a senhora? Repetiu ele, agora como um menino perdido. Ela sorriu. Um sorriso sereno, cheio de paz. Sou Maria. E como sua mãe faz desde que você nasceu, eu também não desisti de você. E quando ela estendeu a mão em direção à testa dele, Rafael sentiu que algo muito maior do que todos os livros que já tinha lido estava prestes a acontecer. Porque quando uma mãe toca o filho com amor verdadeiro, nem mesmo as muralhas mais altas resistem muito tempo. E naquela madrugada, no corredor estreito de uma casa simples, o primeiro tijolo já estava caindo. Concluído. Quando a mão de Maria tocou de leve a testa de Rafael, o corredor desapareceu. A luz continuou, mas agora parecia vir de todos os lados. Ele não via mais paredes, porta, chão. Via apenas imagens, como se estivesse dentro de um filme que misturava passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Primeiro, viu a si mesmo criança. Tinha 7 anos, o corpo pequeno tremendo em cima de uma cama simples, o lençol grudado de suor. A febre era tão alta que parecia queimar até os ossos. Ele ouvia vozes confusas, o barulho apressado de passos, o choro de alguém no canto do quarto. Viu a mãe, mais jovem, com os cabelos pretos presos num coque igualzinho ao de hoje, mas o rosto menos enrugado. Ela estava ajoelhada diante de uma imagem de Nossa Senhora, no chão de cimento frio. As mãos apertavam um terço com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Me leva, mas não leva ele, dizia ela, entre soluços. Se alguém tiver que morrer, que seja eu. Deixa meu menino viver. Rafael sentiu a dor dela como se fosse dele. Sentiu o medo daquela mãe que não dormiu por 3 dias, que não comeu, que só chorou e rezou. Viu a cena de fora, mas também de dentro. Lembrou da sensação de estar perdido num calor estranho e, de repente, sentir um frescor suave, como se alguém colocasse um pano molhado de amor na testa. A imagem mudou.
Agora ele via a mãe vendendo um par de alianças simples numa lojinha de compra de ouro. O atendente pesava as alianças, oferecia pouco. Ela insistia, pedia um pouco mais, explicava que era para pagar a mensalidade da faculdade do filho. Saía dali com um olhar triste por se desfazer do símbolo do casamento, mas ao mesmo tempo aliviada por poder manter o sonho do filho vivo. Outra cena, Dona Carmen saindo cedo de casa com uma bolsa pesada no braço, indo trabalhar como diarista na casa de desconhecidos. Limpava banheiro, esfregava chão, lavava roupa alheia enquanto os joelhos reclamavam e as costas doíam. No intervalo, sentava um pouco e tirava do bolso uma foto de Rafael na formatura, ainda jovem, com o diploma na mão. Sorria de orgulho, mesmo enxugando o suor com o avental. Ela fez tudo isso, murmurou Rafael, vendo-se ao fundo, anos depois, chegando em casa com livros caros, falando de filósofos, sem nunca imaginar de onde vinha o dinheiro. A voz de Maria ressoou mansa. O amor dela sempre te sustentou mais do que qualquer teoria que você defendeu. As cenas seguiram. Noite após noite, Dona Carmen ajoelhada no quarto, já idosa, rezando por ele enquanto ele dormia ou discutia sobre Deus na internet. Ela pedia proteção, pedia luz, pedia que ele nunca se afastasse totalmente. Quando ele começou a zombar da fé, ela chorava escondida para não o constranger. Rafael viu o dia em que ele jogou a Bíblia no chão. Do lado de fora, como quem assiste a uma gravação, percebeu a expressão de dor no rosto da mãe com uma clareza que não tinha notado na hora. O gemido que ela soltou não era só por um livro. Era por toda uma história de fé que ele pisoteava sem piedade. Eu não queria, tentou dizer, mas a cena já mudava. Agora era a universidade. Uma sala cheia de alunos atentos. Ele, na frente, explicando com brilho nos olhos que a religião é uma invenção humana para preencher medo e ignorância. Lembrava das risadas, dos olhares admirados. Mas agora via algo que, na época, não tinha visto. O rosto de um rapaz sentado no fundo, com os olhos cheios d'água, olhando para o crucifixo que trazia escondido no bolso, como se estivesse traindo alguém ao concordar. A visão avançou. O mesmo rapaz, alguns meses depois, sozinho no quarto, abrindo um bilhete antigo com uma frase de fé que a avó tinha escrito, e rasgando o papel com raiva e tristeza. Depois, mergulhando em vícios, em escolhas confusas, em um buraco que parecia não ter fim. Não, Rafael balbuciava, sentindo o peito apertar. Outra aluna, que sempre carregava um terço na mochila, apareceu numa conversa com amigos. Depois que comecei a ouvir o professor Rafael, percebi que fé é só uma ilusão. Não faz sentido rezar. O brilho nos olhos dela parecia ter diminuído. O sorriso, antes fácil, virou algo raro. As cenas foram se somando como ondas. Jovens que abandonaram qualquer sinal de espiritualidade porque queriam ser inteligentes. Pessoas que usaram as frases de Rafael para justificar desprezo pelas orações dos pais. Famílias que brigaram, pais e filhos que se afastaram. Rafael quis gritar que não era culpa dele. Quis dizer que cada um escolhe o que faz. Mas a verdade crua estava ali. Ele tinha sido uma peça importante em muitos desses processos de afastamento. Maria falou de novo, com firmeza e carinho misturados. Você nunca perguntou o que suas palavras faziam com os corações que te ouviam. Só queria vencer debates. Mas há vitórias que custam caro demais. Então veio a visão mais dura. Rafael se viu mais velho, numa cama de hospital. O corpo magro, o rosto cansado. Havia aparelhos, havia luz fria, havia cheiro de desinfetante. Ao redor, rostos conhecidos, mas não íntimos. Colegas de profissão que falavam baixo no corredor, comentando sobre artigos, sobre congressos, sobre teorias. Ninguém segurava a mão dele. Olhou ao redor. A cadeira ao lado da cama estava vazia. Não havia mãe. Não havia família. Não havia ninguém que tivesse rezado por ele. A solidão ali era tão densa que dava vontade de levantar e fugir, mas o corpo não respondia. Onde está minha mãe? O Rafael velho perguntava para uma enfermeira. Ela faleceu faz anos, respondia a moça, com pena. O senhor não lembra? A cena mudou para o enterro de Dona Carmen. Poucas pessoas. Algumas senhoras do grupo de oração, um ou outro vizinho. Rafael não estava. Não porque tivesse morrido, mas porque escolhera não ir, preso em compromissos mais importantes. Rafael sentiu um nó na garganta tão forte que mal conseguia respirar. Eu não faria isso. Tentou argumentar, desesperado. Eu nunca deixaria de ir ao enterro da minha mãe. Maria respondeu com uma pergunta simples. Se você continuasse no caminho em que estava,
Acha mesmo que seu coração ia ficar mais sensível ou mais endurecido? Ele não teve coragem de responder. Por fim, a escuridão. Rafael viu, como se fosse ele mesmo, mas também de fora, uma sensação de estar num lugar sem cor, sem som, sem abraço, sem amor. Não era fogo, não era castigo teatral. Era ausência. Uma ausência tão completa que doía mais do que qualquer queimadura. Ele chamava pela mãe, mas nenhuma voz respondia. Chamava por um sentido, por uma verdade, por qualquer coisa além de si mesmo. Nada voltava. Não é isso que Deus quer para você, disse Maria, com firmeza. Não é isso que sua mãe pede. Mas o caminho que você escolhia, dia após dia, te levava cada vez mais para esse tipo de solidão. As visões começaram a se desfazer. A luz voltou a ficar mais suave. O corredor da casa reapareceu. A Bíblia estava no chão, brilhando discretamente. Maria ainda estava ali, diante dele, de pé, com os olhos cheios de ternura, mas também de seriedade. Rafael chorava sem controle. Não era um choro bonito, contido. Era choro de quem finalmente enxergou as ruínas que construiu, choro de quem percebe que não machucou só os outros, mas a si mesmo. Eu não sabia. Repetia, quase sem voz. Eu não fazia ideia. Agora sabe, respondeu Maria. E saber dói. Mas também liberta. O que você vai fazer com isso, Rafael? Ele não tinha resposta pronta. Tudo que tinha eram lágrimas, soluços, vergonha e uma estranha sensação de que, apesar de tudo, ainda havia uma brecha. Uma brecha de esperança. Maria se inclinou um pouco, como quem fala ao ouvido de um filho. Ainda há tempo. Você não está preso ao que foi. Pode escolher outra estrada. Pode voltar. Não para uma fé infantil e sem pensamento, mas para um encontro verdadeiro com aquele que sua mãe nunca deixou de amar por você. Ela tocou o ombro dele. O toque era leve, mas firme. O céu inteiro se moveu porque uma mãe insistiu em rezar. Não desperdice esse presente. E enquanto Rafael continuava ali, quebrado por dentro, talvez pela primeira vez realmente sincero consigo mesmo, fica também um convite para quem ouve essa história. Olhar para a própria vida, para as próprias escolhas, para o que foi feito com as orações de quem te ama. Se, de alguma forma, isso está falando com você, não ignore. Às vezes, a mudança começa no simples gesto de admitir, eu preciso de ajuda. E, se quiser, deixe essa ajuda começar escrevendo um amém em silêncio, aí onde você está, só entre você e Deus. Rafael não sabia quanto tempo ficou chorando no corredor. Podiam ser minutos, podiam ser horas. Tudo o que ele sabia é que, pela primeira vez em muitos anos, não conseguia se esconder atrás de nenhuma frase inteligente. Não havia painel, auditório, nem alunos. Havia só ele, a verdade e aquela mulher que olhava como nenhuma outra pessoa já tinha olhado. Quando conseguiu falar, a voz saiu rouca, fraca. Eu destruí tanta coisa, murmurou. Machuquei minha mãe, afastei pessoas da fé, ri do que eu não entendia. Como é que eu conserto isso? Maria não respondeu de imediato. Apenas observou com aquele olhar que via tudo e ainda assim convidava a esperança. O primeiro passo não é consertar o mundo, disse ela, por fim. É deixar que Deus comece a arrumar o que está bagunçado dentro de você. O resto virá com o tempo, com gestos concretos. Mas antes, é preciso reconhecer, você precisa de perdão. A palavra perdão bateu fundo. Rafael sempre achará essa ideia humilhante. Pedir perdão era admitir fraqueza, dependência, erro. Mas agora, depois de ver tudo que viu, a palavra não soava mais como humilhação. Soava como água para quem está morrendo de sede. Eu não sei rezar, confessou ele, quase envergonhado. Maria deu um pequeno sorriso. Um coração sincero não precisa de palavras perfeitas. Diga com suas próprias palavras. Deus entende. Rafael olhou para a Bíblia brilhando no chão. Estendeu a mão, hesitante, como se tivesse medo de que ela desaparecesse ao toque. Quando os dedos encostaram na capa, um calor suave percorreu o braço. Não queimava. Aquecia. Dava coragem. Ele fechou os olhos. Os lábios se moveram devagar. Eu não sei nem por onde começar. Respirou fundo. Deus, se o Senhor existe mesmo, se eu estive errado esse tempo todo, me perdoa. Me perdoa por ter machucado minha mãe, por ter rido da fé das pessoas, por ter me achado melhor do que todo mundo. Eu não mereço nada, eu sei. Mas eu não quero terminar como eu vi. Sozinho. Vazio.
Longe da minha mãe. Longe de tudo. A voz falhou. Ele apertou a Bíblia contra o peito, como uma criança que segura um travesseiro após um pesadelo. Eu tenho medo, confessou. Medo de mudar, medo de continuar como estou, medo de ser ridículo, medo de que tudo isso seja verdade, e eu tenha jogado fora a coisa mais importante da vida. Quando abri os olhos, Maria ainda estava ali. O olhar mais doce ainda. Nenhum medo é maior do que o amor que está sendo oferecido a você, disse ela, com suavidade. Sua mãe ofereceu a própria vida, os últimos dias, se fosse preciso. Eu apresentei essa oferta ao coração de Deus. Ele não rejeita amor desse tipo. Ela se aproximou um pouco mais. Agora estava tão perto que, se ele estendesse a mão, poderia tocá-la. Mas Rafael não ousou. Ajoelhado, sentia que estava diante de algo sagrado demais para ser tocado sem cuidado. Vá até sua mãe, disse Maria. Antes de qualquer explicação para o mundo, antes de qualquer gesto público, comece por ela. Peça perdão. Deixe que o amor dela seja o primeiro sinal de que você quer recomeçar. Rafael olhou na direção do quarto. A porta estava entreaberta. Ele via apenas a sombra do corpo pequeno de Dona Carmen, deitada de lado, respirando devagar. Quando voltou a olhar para o corredor, Maria começou a envolver-se em uma luz ainda mais intensa. Não era a luz que afastava, era a luz que dizia: já fiz o que vim fazer. Eu vou te deixar agora, falou. Mas não vou embora. Estarei perto cada vez que sua mãe rezar por você. E, acredite ou não, você vai falar comigo também. Talvez sem perceber. Talvez só com um olhar, um suspiro, um pensamento rápido. Eu estarei aqui. Rafael balbuciou. Eu posso te ver de novo? Ela sorriu. Isso não é despedida. É o começo. A luz começou a se dispersar, como neblina que se dissolve ao nascer do sol. O perfume de rosas foi ficando mais leve, até virar apenas lembrança. O corredor voltou a ser corredor. As paredes voltaram a ser paredes. O chão estava frio debaixo dos joelhos dele. Maria não estava mais visível. Mas algo dentro dele sabia. Ela continuava ali, de algum jeito que não se mede com os olhos. Rafael respirou fundo algumas vezes, tentando entender o que tinha acontecido. Não conseguiu. E pela primeira vez, aceitou não entender. Não com a cabeça. Entendia com outra parte. Uma parte que tinha ficado entorpecida por anos. Essa parte, agora, começava a acordar. Levantou-se devagar. As pernas ainda tremiam. Caminhou até a porta do quarto da mãe. Empurrou-a com delicadeza. Dona Carmen dormia profundamente. O rosto, mesmo enrugado, parecia mais descansado do que nos dias anteriores. Havia um traço de paz nos lábios, como se estivesse sonhando algo bom. Rafael se aproximou da cama em silêncio. Ajoelhou-se ao lado dela, passando a mão com cuidado pelos lençóis até encontrar a mão pequena e fria da mãe. Segurou com carinho, com medo de acordá-la, mas sem conseguir ficar sem aquele contato. As lágrimas voltaram, mais calmas agora, mas não menos verdadeiras. Mãe, sussurrou, com a voz embargada. Me perdoa. Dona Carmen mexeu levemente a cabeça, ainda dormindo. Um sorriso suave apareceu, como se o coração dela reconhecesse o pedido, mesmo antes dos ouvidos. Rafael inclinou o corpo, encostando a testa na mão dela. Eu tô tão arrependido. Continuou. Eu fui duro, fui injusto, fui cruel. Mas, se você ainda tiver um pouquinho de amor pra mim, me ajuda a recomeçar? Me ensina a rezar de novo, mesmo que seja devagarzinho, como um menino aprendendo a falar. Naquele quarto simples, com paredes que guardavam anos de súplica e gratidão, algo se alinhou. O orgulhoso professor ateu estava de joelhos, segurando a mão da mãe, pedindo ajuda como quando tinha 5 anos e tinha medo do escuro. E, do lado de fora, no corredor agora silencioso, o perfume de rosas voltou só por um breve instante. Como um sinal discreto, uma confirmação suave, o céu tinha ouvido, e a estrada de volta tinha começado. Na manhã seguinte, o sol entrou tímido pela janela da cozinha. Dona Carmen acordou com uma sensação estranha de leveza. O corpo ainda doía, a idade não tinha voltado atrás. Mas o coração parecia menos esmagado. Ela não sabia por quê. Não lembrava de ter sonhado nada específico. Só lembrava de ter chorado na noite anterior falando com a Mãe do Céu, e depois um sono tão profundo que até estranhou. Quando levantou, encontrou algo diferente. Rafael estava na cozinha. Mas não era aquele Rafael apressado, que passava só para pegar café.
Estava sentado à mesa, com uma xícara pela metade, os olhos vermelhos como quem tinha passado a noite toda acordado. Bom dia, mãe. Ela parou na porta. O mãe saiu diferente. Mais macio. Menos automático. Bom dia, meu filho. Respondeu, ainda desconfiada, sem saber o que esperar. Ele levantou-se de repente, puxou uma cadeira. Senta aqui um pouco comigo? Ela obedeceu, devagar, com o coração batendo acelerado. Sentou-se, apoiando as mãos sobre a mesa para firmar o corpo. Mãe, ele começou, e a voz falhou. Engoliu seco, recomeçou. Eu preciso te pedir uma coisa. O quê? Perdão. A palavra ficou suspensa entre os dois. Dona Carmen sentiu o peito apertar. Ele continuou, sem conseguir mais segurar as lágrimas. Me perdoa por tudo que eu fiz dentro dessa casa. Por ter jogado a Bíblia no chão. Por ter tirado suas imagens. Por ter falado como se a senhora fosse uma ignorante. Eu vi coisas essa noite. Eu não sei explicar. Mas eu vi. Eu vi a senhora jovem, rezando por mim criança. Eu vi a senhora vendendo as alianças para pagar meus estudos. Eu vi a senhora chorando sozinha no quarto cada vez que eu te humilhava. Ela começou a chorar também. Não de raiva. De dor antiga que finalmente achava saída. Meu filho, eu não mereço que a senhora me perdoe, cortou ele, com sinceridade crua. Mas se ainda tiver um pouquinho de amor por mim, me dá uma chance de ser um filho diferente. Porque o homem que eu fui até ontem, eu não quero mais ser. Dona Carmen estendeu a mão trêmula e colocou sobre a mão dele. Amor de mãe não acaba, Rafael. Ele sofre, sangra, se cansa, mas não acaba. Ficaram um tempo assim, em silêncio, apenas segurando as mãos um do outro. O relógio na parede marcava os segundos. O cheiro de café fresco subia da chaleira. Lá fora, o jasmim do jardim soltava perfume. Depois de um tempo, Rafael levantou, enxugou o rosto com a manga da camisa. Tem mais uma coisa que eu preciso fazer. Foi até o corredor, abriu o armário onde tinha trancado as imagens. Tirou, uma por uma, colocando cuidadosamente sobre os braços. São José, São Francisco, Nossa Senhora Aparecida. Os olhos dele pararam na pequena imagem antiga que ele não lembrava de ter visto antes, a mesma que Dona Carmen resgatara da caixa. Ele a pegou com cuidado, como se fosse algo frágil. Voltou para a sala. A mesinha de centro, vazia há semanas, parecia esperar. Rafael colocou a Bíblia antiga sobre a mesinha, com respeito. Ao lado, recolocou a imagem de Nossa Senhora e as outras, ajeitando cada uma, endireitando, limpando com um pano que pegou na cozinha. Isso aqui é a casa da senhora, disse, olhando para a mãe. Se para mim sempre foi só um lugar onde eu dormia, para a senhora foi altar, foi refúgio. Eu não tenho o direito de arrancar isso. Dona Carmen não acreditava no que estava vendo. Correu o dedo pelas páginas da Bíblia. Mas, a Bíblia estava rasgada. Eu vi. Rafael engoliu seco. Lembrou de como a tinha visto restaurada nas mãos de Maria. Não sabia como explicar. Ontem à noite, eu tive uma experiência que eu nunca vivi. Não sei se a senhora vai acreditar nos detalhes. Mas eu sei que foi real. E sei que eu não quero mais lutar contra o que eu não entendo. Ela se aproximou devagar. Foi com ela, não foi? Perguntou baixinho, olhando para a pequena imagem de Nossa Senhora. Foi, respondeu ele, sem hesitar. Ela falou comigo. Me mostrou. Muita coisa. Coisas que doem. Dona Carmen levou as mãos à boca, emocionada. Eu sabia que ela não ia me deixar falando sozinha. Eu sabia que uma hora ela ia bater na porta do coração desse meu filho teimoso. Rafael respirou fundo. Mãe, eu queria ir à igreja hoje. Com a senhora. Se a senhora topar. Eu não lembro a última vez que fui sem zombar. Os olhos de Dona Carmen brilharam de um jeito que havia muito tempo ele não via. Topo, meu filho. Nem que fosse de muletas, eu ia. Naquele domingo, a comunidade viu algo que ninguém esperava. Dona Carmen chegou à missa apoiada no braço de Rafael. Ele entrou na igreja com passos tímidos, olhando ao redor como quem volta a um lugar que já conheceu, mas do qual tinha esquecido os detalhes. No banco, a mãe rezava com o terço. O filho, ao lado, não sabia o que fazer com as mãos. Mas, em determinado momento, quando o padre ergueu a hóstia e disse as palavras que Rafael tantas vezes zombara, ele apenas abaixou a cabeça e murmurou por dentro. Se o Senhor está aí mesmo, eu não sei como falar bonito. Mas eu tô aqui. O resto,
O Senhor faz, se quiser. Algumas pessoas cochicharam. Outras se calaram, apenas observando. Dona Carmen não ligava para nenhum comentário. Ela só tinha uma coisa na mente. Obrigada, Mãe Maria. Obrigada. Continua, por favor. Não desiste dele agora. Porque o verdadeiro pedido de perdão não termina na fala. Ele começa nela. E depois continua em cada gesto pequeno, repetido, que vai mostrando ao longo do tempo que a mudança é de verdade. As semanas seguintes foram um exercício diário de humildade para Rafael. Não houve mágica que o transformasse em santo da noite para o dia. Ele ainda se irritava no trânsito, ainda tinha impulsos de responder com ironia, ainda sentia vontade de ganhar discussões. Mas agora havia uma diferença. Ele percebia. E, quando percebia, tentava fazer diferente. Em casa, começou pelo básico. Mãe, quarta-feira que vem, a senhora quer voltar com um grupo de oração? Dona Carmen o olhou, surpresa. Você tem certeza? Você sabe que elas rezam alto, que cantam, que... Eu sei. E sei que essa casa ficou triste desde que elas pararam de vir. Se aqui é seu lar, é justo que tenha as coisas que enchem seu coração de alegria. Eu trabalhei anos falando de liberdade. Tá na hora de eu aprender a respeitar a sua. Ela riu entre lágrimas. Vou avisar as meninas hoje mesmo. E avisou. Na quarta-feira seguinte, a casa voltou a encher de vozes femininas. Algumas chegaram tímidas, sem saber se seriam bem-vindas. Outras, desconfiadas, lembrando das últimas patadas de Rafael. Mas quando entraram e viram a sala do jeito antigo, Bíblia na mesinha, imagens no lugar, vela acesa, e Rafael na cozinha preparando café e bolo, algo dentro dela se acalmou. Boa noite, Dona Helena. Tudo bem, Dona Marisa? Disse ele, com um sorriso sincero, não forçado. Entrem, a casa é de vocês também. As senhoras se entreolharam, sem acreditar. Milagre acontece, viu? Cochichou uma delas, baixinho. Rafael não participou do terço naquela noite. Ficou mais afastado, ouvindo da cozinha, lavando louça devagar. Mas, de tempos em tempos, parava, fechava os olhos e deixava aquelas ave-marias entrarem pelos ouvidos. Em cada repetição da frase rogai por nós, pecadores, ele sentia como se fosse um pedido feito também por ele. Na universidade, o desafio era outro. Ele sabia que não podia simplesmente chegar na sala e virar o disco de um dia pro outro sem explicar nada. Aquilo seria covardia. Então, numa manhã, tomou coragem. Entrou na sala, colocou o material sobre a mesa, esperou todos se acomodarem. Antes de começar a aula de hoje, eu preciso dizer algo pessoal, anunciou. Os alunos se entreolharam. Alguns pegaram o celular, prontos para gravar, achando que viria mais uma provocação brilhante. Durante anos, eu ensinei aqui que fé era ilusão e que religião era muleta, continuou ele. E eu dizia isso com convicção. Mas eu nunca contei uma coisa para vocês, que boa parte dessa convicção vinha da minha própria dor, da minha própria incapacidade de aceitar o mistério. Não era só pensamento. Era ferida. Silêncio na sala. Eu tive uma experiência recente que me fez enxergar de outro jeito o que eu dizia com tanta certeza. Não estou aqui para obrigar ninguém a acreditar em nada. Mas também não quero continuar destruindo a fé de ninguém. Se você tem fé, não é menos inteligente por isso. Se você não tem, não é mais evoluído. Somos todos pessoas tentando encontrar sentido. Um estudante levantou a mão, irônico. Professor, o senhor se converteu? Rafael pensou por um instante. Eu estou num caminho, respondeu. E nesse caminho, pela primeira vez, eu admito que não sei tudo. E que talvez exista uma sabedoria maior do que a minha cabeça pode alcançar. Alguns riram com deboche. Outros ficaram visivelmente desconfortáveis. Mas houve olhos que brilharam, como se uma pedra pesada tivesse sido tirada de cima do peito. Ao final da aula, duas alunas se aproximaram. Professor, obrigada, disse uma delas. Eu sempre tive vergonha de falar que ia à missa. O Senhor me fazia sentir burra. Hoje, eu me senti respeitada. Ele sentiu o rosto esquentar. Fui cruel sem perceber, admitiu. Me perdoe também. Quero aprender a ser diferente. Em casa, outro sinal inesperado apareceu. Dona Carmen, que vinha meses sentindo dores fortes e cansaço extremo, foi ao médico com Rafael para buscar o resultado de exames antigos. O oncologista, olhando as imagens, franzia a testa, desconcertado. Dona Carmen,
Eu não entendo, disse ele. Nos últimos exames, havia sinais claros de um câncer avançado. Agora, não há nada. Não é remissão parcial. É desaparecimento. Como se nunca tivesse existido. Rafael olhou para a mãe, com o coração disparado. O senhor tem certeza? Perguntou. Tenho. De tudo que estudei, de tudo que vi na vida, não tem explicação para isso. Alguns colegas chamariam de erro de exame. Mas eu lembro bem das imagens antigas. Só posso dizer que é algo acima da nossa capacidade de entender. Dona Carmen sorriu, com os olhos cheios de água. Quando a medicina não explica, meu filho, a gente chama de graça. Naquela noite, de volta em casa, Rafael ajudou a mãe a guardar os remédios que ela não precisaria mais tomar. Depois, ficou sozinho na sala, sentado no sofá, olhando para a pequena imagem de Nossa Senhora sobre a mesinha. Eu não merecia isso, sussurrou ele. Mas obrigado. Por ter cuidado dela. Por ter ouvido as orações dela. E, já que a senhora não desistiu de mim quando eu não queria saber de nada, me ajuda a não desistir de mim mesmo agora. Na semana seguinte, nasceu algo novo. Um grupo de conversa que Rafael iniciou na própria universidade, chamado Fé e Razão em Encontro. Não era catequese disfarçada, nem debate agressivo. Era espaço para gente que acreditava, para gente que duvidava, para gente que não sabia o que sentia. O único combinado era respeito. Com o tempo, alguns daqueles que tinham perdido a fé influenciados por ele começaram a reavaliar. Não porque ele mandou, mas porque ver a mudança concreta na vida de um professor orgulhoso abalou certezas. E a casa na Rua das Acácias virou de novo o que sempre foi, um lugar onde o cheiro de café se mistura com o do jasmim, onde o som do terço se mistura com risadas, onde um filho e uma mãe aprenderam, na prática, que nunca é tarde para recomeçar. Às vezes, à noite, Rafael acorda com a sensação de que alguém passou pelo corredor. Não vê luz, não vê figura. Só sente, bem de leve, aquele perfume de rosas que conheceu naquela madrugada. Sorri sozinho, fecha os olhos e diz baixinho: eu sei que a senhora está aqui. E dorme em paz. Não porque não tenha mais problemas, mas porque, agora, sabe que não está mais sozinho. E, se essa história tocou algo aí dentro de você, talvez seja a hora de olhar também para suas paredes vazias, para suas palavras duras, para suas feridas antigas. Talvez seja o momento de chamar, com a simplicidade de quem não tem mais nada a perder: mãe, me ajuda. Às vezes, um sussurro sincero muda mais do que anos de discurso. Passaram-se 2 anos desde aquela madrugada no corredor. A casa da Rua das Acácias continua de pé, simples como sempre foi, mas agora carrega uma história que as paredes não esquecem. O portão de ferro verde ainda rende quando alguém entra. O jasmim do jardim ainda perfuma as tardes. E dentro, na sala, a Bíblia antiga continua aberta sobre a mesinha de centro, com a pequena imagem de Nossa Senhora ao lado e uma vela que raramente se apaga. Dona Carmen completou 76 anos. Os cabelos continuam brancos, as mãos continuam marcadas pela artrite, mas o rosto ganhou uma luz diferente. Aquela tristeza que pesava no olhar sumiu. No lugar, ficou uma serenidade de quem viu a oração ser respondida de um jeito que nem ela mesma imaginava possível. Rafael não virou padre, não virou pregador. Continua sendo professor de filosofia, mas agora ensina de um jeito diferente. Nas aulas, fala sobre Kierkegaard e a fé como salto, sobre Pascal e a aposta, sobre São Tomás de Aquino e a razão que não contradiz o mistério. Alguns alunos reclamam, dizem que ele ficou religioso. Outros agradecem baixinho no final da aula, dizendo que finalmente conseguem respirar. Ele escreveu um livro. Não foi planejado. Começou como anotações pessoais, reflexões sobre aquela noite e tudo que veio depois. Virou um relato honesto chamado O Ateu que Encontrou a Mãe, quando o orgulho cai de joelhos. Não é best-seller. Não está em grandes livrarias. Mas circula de mão em mão, especialmente entre filhos afastados e mães que não desistem de rezar. Os lucros. Rafael doa tudo para asilos e casas de apoio a idosos. É o jeito que ele encontrou de honrar não só a própria mãe, mas todas as mães que, como ela, sofrem o abandono silencioso dos filhos que deveriam amá-las. Numa tarde de domingo, depois da missa, Rafael e Dona Carmen caminhavam devagar pela pracinha em frente à igreja. Ela no braço dele, ele ajustando o passo para não apressá-la. Pararam debaixo de uma árvore. Sentaram-se num banco de madeira. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Disse ele. Pode, meu filho. Como é que a senhora aguentou tanto tempo?
rezando por mim, mesmo quando eu só te machucava? De onde vem essa força? Dona Carmen ficou em silêncio por um instante, olhando para o céu azul entre as folhas. Amor de mãe não é força, Rafael. É teimosia santa. É aquela coisa que não faz sentido, que não tem lógica, mas que não consegue desistir. Eu via você se perdendo e pensava, se eu parar de rezar, quem vai rezar por ele? Então eu continuava, mesmo sem ver resultado. Mesmo achando que minhas orações não chegavam em lugar nenhum. Ela olhou para ele com aquele carinho que só mãe tem. Mas sempre chegaram, meu filho. Sempre. Só que a resposta veio na hora certa. Na hora dele. Não na minha. Rafael apertou a mão dela. Eu não mereço você. Ninguém merece mãe. Ela riu. Mas todo mundo tem. É presente que não se escolhe, se recebe. E depois se cuida. Naquele momento, um perfume suave de rosas atravessou o ar, mesmo não havendo roseira por perto. Os dois sentiram. Não disseram nada. Apenas se entreolharam e sorriram, sabendo. À noite, já em casa, Rafael teve um sonho. Não era pesadelo, não era confusão. Era sonho límpido, claro como água de fonte. Ele estava numa estrada longa, iluminada por uma luz dourada. No fim da estrada, Maria estava de pé, com o manto azul balançando levemente ao vento. Ela não falou. Apenas colocou a mão sobre a cabeça dele, em bênção silenciosa. E sorriu. Um sorriso de mãe que vê o filho voltando para casa. Quando acordou, Rafael encontrou algo sobre o travesseiro. Uma rosa branca. Fresca, perfumada, impossível de explicar. Não havia como ter chegado ali. A janela estava fechada. A porta estava fechada. Mas a rosa estava ali, real, física, inegável. Ele a pegou com cuidado e foi até o quarto da mãe. Bateu de leve na porta. Mãe, acorda um pouquinho. Dona Carmen abriu os olhos, assustada. O que foi, meu filho? Tá tudo bem? Ele mostrou a rosa. Olha isso. Tava no meu travesseiro quando acordei. Os olhos dela brilharam, encheram d'água. Ela continua perto, Rafael. Continua cuidando. Continua guardando você. Ele se ajoelhou ao lado da cama, segurando a rosa com uma das mãos e a mão da mãe com a outra. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquele corredor. Nunca. E enquanto eu tiver vida, vou tentar ser o filho que a senhora sempre mereceu. E o filho que ela acreditou que eu podia ser. Ficaram ali, em silêncio, apenas sentindo a presença invisível que preenchia aquele quarto simples. Não precisava de palavras. Não precisava de explicação. Algumas coisas a gente sente, e pronto. A história de Rafael e Dona Carmen se espalhou. Não porque eles saíram contando por aí, mas porque algumas conversões são tão radicais que não dá para esconder. Outros filhos afastados, tocados pelo testemunho, começaram a procurar as mães que tinham abandonado. Intelectuais orgulhosos começaram a rever suas certezas absolutas. Mães desesperadas renovaram a esperança, pegando seus terços de novo e dizendo, se funcionou para Dona Carmen, vai funcionar para mim também. E a lição permanece viva, passando de boca em boca, de coração em coração. Nenhum pecado é grande demais para o amor que vem do alto. Nenhuma conversão é impossível quando uma mãe se ajoelha e reza com sangue do coração. E a Virgem Maria, a mãe de todos nós, nunca ignora o clamor de outra mãe que sofre vendo o filho se perder. O Deus que Rafael negava nunca saiu daquela casa. Apenas esperava, com paciência infinita, que o filho pródigo reconhecesse a luz que sempre esteve ali, brilhando através do amor incondicional de uma mãe fiel e da misericórdia sem fim da Mãe do Céu. Se essa história falou com você, não deixe ela morrer aqui. Se você tem uma mãe que reza por você, ligue para ela hoje. Peça perdão se precisa pedir. Agradeça se precisa agradecer. Não espere o amanhã, porque o amanhã às vezes não chega. Se você é a mãe que está rezando por um filho perdido, não desista. Suas lágrimas não caem no vazio. Suas orações não se perdem no ar. Elas sobem, chegam e movem o céu inteiro. Continue. Insista. A Virgem Maria ouve. E quando ela ouve, ela age. E se você nunca rezou na vida, mas sentiu algo se mexer dentro do peito enquanto ouvia essa história, talvez seja a hora de começar. Não precisa de palavras bonitas. Não precisa de reza decorada. Só precisa de um coração sincero que diz: Mãe, eu preciso de ajuda. Às vezes, um pedido simples abre portas que a gente nem sabia que existiam. Escreva amém nos comentários se essa história tocou você.
Compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé, conversão e amor como esta. E deixe seu like, não por nós, mas para que essa mensagem alcance mais pessoas de bom coração. Porque quando a gente testemunha o amor de Deus, a gente tem obrigação de compartilhar. Não para se exibir, mas para dar esperança a quem já não tem mais. Que a Virgem Maria continue intercedendo por você, por sua família, por todos os filhos perdidos que ainda vão voltar para casa. Amém.